E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos ao canal Ensino de Potência. Eu sou Eduardo e nesse vídeo eu tenho certeza que você veio até aqui ou porque me acompanha ou porque está desesperado. Como passar em cálculo? É sobre isso que eu estarei falando nesse vídeo. Eu estarei dando algumas dicas para você conseguir passar em cálculo. Mas antes disso, peço para você que deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim, porque ajuda muito o crescimento do canal e assim eu posso cada vez mais propagar mais conhecimento e propagar informação. Então, por favor, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal que assim você vai estar me ajudando muito. Então, bora pro vídeo. Então, gurizada, eu sei que provavelmente muita gente está desesperado com essa matéria, já ouviu falar muita coisa ruim, já ouviu falar que é muito difícil, que é impossível, o tão famoso cálculo. Mas afinal de contas, ele é difícil, ele é impossível? Tem como passar? Gente, tem como passar, é totalmente possível passar. Eu tenho experiência como monitor de cálculo por 2 anos e eu também fiz cálculo 2 vezes. Eu reprovei na primeira vez, na segunda vez que eu fiz eu já tinha experiência, já sabia as manhas e eu consegui passar tranquilamente. Então eu tenho um pouco de experiência já com cálculo, isso no cálculo 1, além do cálculo 2, do cálculo 3, DO e assim por diante. Então eu tenho um pouco de experiência, já lidei com muita gente que passou em cálculo e eu sei quais caminhos você tem que seguir para passar. Não tem erro, se você fizer exatamente o que eu estou falando, o que eu vou falar nesse vídeo, você vai conseguir passar. Só que você tem que se dedicar muito, se esforçar e fazer exatamente o que eu vou falar a partir de agora. Afinal, o que você tem que fazer para conseguir passar em cálculo 1 sem nenhum problema? A primeira coisa é não faltar em nenhuma aula e copiar exatamente tudo que o professor passa. Eu sei que quando os estudantes entram no ensino superior, eles cada vez mais pensam em faltar, pensam em não ir na aula, tem aquela preguiça, não querem ir na aula. Mas para cálculo, nunca falte, evite ao máximo faltar. Por quê? Porque o professor ele costuma passar muitos conteúdos. Cada aula geralmente passa um tópico diferente. Então, se você falta em uma aula, o que vai acontecer? Você vai perder conteúdo. Perdendo conteúdo, você vai perder matéria e não vai saber o que o professor passou. Então, nas aulas de cálculo, evite ao máximo faltar. Tente não faltar nunca, para não perder conteúdo e não perder matéria, porque assim você vai ter todos os conteúdos que o professor passou e vai saber o que você tem que estudar, porque você copiou tudo. A segunda dica para você conseguir passar em cálculo é estudar pelo menos um pouco a teoria. Dá uma lida no livro, vê umas videoaulas, estuda a teoria que o professor passou, mas estuda pelo menos um pouco da teoria. Por que isso é importante? Porque se você for direto para os exercícios, você não vai ter um embasamento teórico do que é aquele conteúdo. Você não sabe o que ele significa, para que ele serve, onde ele é aplicado, como ele é utilizado, como foi desenvolvido. Então é importante você dar uma lida, dar uma estudada primeiro na teoria para você saber o que você está estudando. Estudar teoria também te permite muitas vezes tu ter alguma sacada que só com os exercícios às vezes você não conseguiria. Então por isso é muito importante você pelo menos dê um pouco uma estudada na teoria. Teoria é importante. Eu vejo muitas pessoas aí falando na internet, não precisa estudar teoria. Precisa. Para passar em cálculo é importante você dar uma lida na teoria. Não cai de cabeça direto nos exercícios sem dar uma lida na teoria, sem dar uma estudada na teoria. Teoria é muito importante, porque assim você vai estar entendendo os conceitos básicos daquilo que você está estudando, o que vai te facilitar na hora dos exercícios. Depois de estudar teoria, daí sim, é a hora de você fazer dezenas, centenas, muitos e muitos exercícios. Porém, todavia, entretanto, não adianta você fazer 200 exercícios, fazer um fecho assim de exercício, se você não sabe o que você está fazendo. Então, pelo amor de Deus, faça muitos exercícios, pratique bastante, mas saiba o que você está fazendo. Não adianta você fazer 10, 20 exercícios numa tarde e você entender realmente entender realmente 2 e o resto não conseguir realmente entender como você resolveu. Você tem que entender passo a passo de tudo que você fez. Não adianta você fazer um monte de exercício, mas não entender realmente aquilo que tu está fazendo. É importante entender realmente o que você está fazendo. Então, é melhor você fazer menos exercícios, mas entender exatamente tudo daquele exercício, porque isso sim é a forma correta de estudar. Entender cada passo do exercício vai fazer com que você tenha mais conhecimento e mais preparação para as provas. Então não adianta fazer muitos exercícios. É melhor fazer menos e entender todos do que fazer 200, 300 exercícios e não entender 10%. Mas pode sim fazer muitos exercícios, desde que você realmente entenda o que você está fazendo. Então, na hora de fazer o exercício, tenta entender ao máximo. Tenta entender
tudo que você está fazendo naquele exercício para realmente estar aprendendo. Outro fator importante de você não faltar na aula é que você copiou todos os tópicos, todos os assuntos que o professor passou. Estude todos. Estude exatamente tudo que o professor passou. E se puder, estuda mais um pouco além daquilo que ele passou. Porque tudo que o professor passa na sala de aula, ele pode cobrar na prova. Então, estuda tudo que ele passou. Detalhadamente, faça exercícios, estude o conceito, estude bastante, mas estude tudo o que o professor passou. Por isso que é importante não faltar na aula, que você vai saber todos os tópicos que ele passou, tudo que foi passado em sala de aula. Logo, você vai saber tudo que você precisa estudar. Então, estude todos os tópicos que o professor passou, porque tudo que ele passa pode cair na prova. Inclusive aquela aula que ele passou um conteúdo em 20, 30 minutos, aquilo lá pode cair na prova. Não é porque ele falou só 20, 30 minutos de um conteúdo que ele não vai cobrar. Ele pode cobrar. E geralmente eles cobram. Outra coisa é, se você não entendeu alguma coisa, não conseguiu fazer um exercício, não conseguiu entender algum conteúdo, algum tópico, procure ajuda. Não fique com dúvida, não guarde dúvida. Faculdade não é um lugar para tu ficar com dúvida. Então, se você não entendeu alguma coisa, procure ajuda. Peça ajuda para o professor, vá nos atendimentos, peça no final da aula, vá atrás da monitoria. O monitor é um estudante que está lá para te ajudar, para tirar suas dúvidas. Tem o Facebook, no Facebook geralmente tem grupos de estudos para cálculo, onde você pode postar um exercício, pode postar a sua dúvida, que vai ter muita gente para te responder, inclusive tem professores. O Grings está num grupo no Facebook, um grupo de cálculo, além de outros professores do YouTube. Então, eu aconselho você, se você ficou com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, procure ajuda. Não fique com dúvida, que isso pode cair na prova e se você ficou com a dúvida, você não vai saber como fazer. Então, não fique com dúvida. Peça ajuda do professor, para os monitores, do Facebook. Tem fóruns na internet, tem inúmeras coisas que podem te ajudar a tirar dúvida, mas não fica com a dúvida, que pode cair na prova e você, se você não estudou, você pode acabar não conseguindo fazer e se dando mal na prova. Então, pelo amor de Deus, se você não entendeu alguma coisa, vá atrás para entender. Eu sei que é quase uma cultura do brasileiro deixar tudo para a última hora, mas pelo amor de Deus, se você quer passar em cálculo, não deixa para estudar na última semana, não deixa para estudar na véspera da prova, que as suas chances de conseguir são muito pequenas. Cálculo é uma matéria que você tem que aprender gradativamente. Você tem que estar evoluindo junto com a matéria, ou seja, matéria dada é matéria estudada. Quando o professor deu uma aula, logo estuda aquele conteúdo. Não deixa acumular, porque se você deixar para estudar tudo na semana da prova, você possivelmente não vai conseguir estudar tudo, não vai conseguir entender 100% de tudo. Então, se o professor deu uma aula no conteúdo, vai estudando junto àquilo lá, para não se atrasar, para não acumular tudo para a semana da prova. Então, pelo amor de Deus, não deixa para estudar na semana da prova, que as chances de estudar errado são muito grandes. Se você estudar junto com o que o professor passa, tipo assim, o professor passou uma matéria, você estudou no mesmo dia ou estudou um dia depois, as suas chances de ser aprovado são muito grandes, porque você vai estar evoluindo no conhecimento gradativamente, o que é a forma certa de estudar. E por último, mas não menos importante, é não tenha medo da prova. Eu sei que muita gente coloca medo, muita gente coloca um terror em cálculo, mas gente, não é isso tudo. Se você colocar esses métodos em prática, eu tenho certeza que você vai conseguir aprender. Eu ensinei esses métodos para muitas pessoas na monitoria ao longo de 2 anos e 95% das pessoas que vinham falar comigo, que vinham pedir dicas, conseguiam ser aprovadas. Todas as pessoas que vinham estudar junto comigo na monitoria, vinham semanalmente, estudando gradativamente, conseguiram ser aprovados. Então coloque essas dicas em prática, que eu tenho certeza que você vai ser aprovado. Junto, é claro, de muita dedicação e muito esforço. Então coloque as dicas em prática que você vai conseguir aprovação e não vai reprovar em cálculo. Então esse vídeo vai ficar por aqui. Se você tem alguma dúvida ou não entendeu alguma coisa, deixa nos comentários que eu estarei respondendo. Se esse vídeo for meio antigo, comente nos vídeos mais recentes que eu responderei para vocês sem problema algum. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para mim, ajuda muito o crescimento do canal. E é claro, curta a nossa página no Facebook, sigam no Instagram, os links estão aqui embaixo na descrição. Também compartilhe esses vídeos com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer esses métodos, essas dicas e também possam conhecer meu trabalho. Obrigado a todos que assistiram, bons estudos, boa sorte em cálculo, muito sucesso para vocês, um grande abraço, valeu e até mais!